Olá, nono ano. Então, nós vamos continuando nossas aulas, né? Função por diagrama de flechas. Mas antes de continuar, vamos fazer uma retrospectiva das últimas aulas. Então, olha aqui. Nós vimos regra de 3, né? Simples, que no caso era a relação entre duas grandezas. Nós vimos plano cartesiano, onde que eu fazia ligação de dois elementos, x com y. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai estudar essa primeira parte de função aqui, nós temos que entender que função vai ser uma relação binária, ou seja, de dois elementos. Pela definição, função é uma relação onde todo elemento do conjunto A tem que ser levado em apenas um correspondente no conjunto B. Então, todo elemento de A tem que ter um único correspondente em B, sendo que esses dois conjuntos são não vazios, ou seja, não pode ser um conjunto vazio, certo? Nós vamos tentar aplicar essa definição aqui, ó, vai aparecer para vocês muito essa nomenclatura aqui, ó, F de A em B. Só um minutinho aqui, ó, F de A em B. Tá? Então, vai aparecer esse simples, ou seja, uma função de A, que é o meu conjunto, eu vou levar no conjunto B, que vai ser o receptor, tá? Então, por isso que a flecha, ó, de A eu estou levando no B. Lê-se função de A em B, onde x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Tá parecendo que é muito difícil, mas vamos começar bem simples aqui, ó. Vamos começar a aplicar essa definição no diagrama de Venn. Então, eu tenho o conjunto A, que eu coloquei números aleatórios, 1, 3, 4, conjunto B, 2, 3, 5. Vou fazer a flecha de recepção, ó. Então, 1 eu levei no 2, o 3 levei no 3, o 4 levei no 5. Por enquanto é aleatório. Flechei, levei 1 no 2, então a gente só vai entender, de acordo com esse diagrama, nós vamos ver se é ou não uma função. Primeira coisa, seguindo a definição, todo elemento de A está ligado? Tá, ó, 1, 3, 4, todo elemento de A está ligado. Em um único correspondente em B? Sim, ó, o 1, o único correspondente é o 2, o 3, o 4, no 5. Então, seguindo a definição, esse R1 aí é só para exemplo 1, relação 1. Isso é uma função de A em B, tá? Porque todo elemento de A tem um único correspondente em B. Vamos fazer mais exemplos para ver se melhora. Ó, 1, 3, 4, 2, 3, 5. Então, liguei. Vamos verificar se essa relação 2 aí agora é uma função. Primeira coisa que eu vou olhar, todo elemento de A tá ligado? Tá. Em um único? Sim. Aí você poderia falar assim, professor, o 3 e o 4. O único correspondente do 3 é o 3. O único correspondente do 4 é o 3. É porque eles têm o mesmo correspondente, mas é o único, tá? Sobre o elemento de B, sem problema. Pela definição, todo elemento de A está ligado, não fala de B. Então, é uma função de A em B, porque todo elemento de A tem um único correspondente em B. Agora, vamos ver essa letra C aqui, ó. Vamos ver a diferença. Então, na hora de ligar, observa o que aconteceu. Então, ó, primeiro, todo elemento de A está ligado, certo? Agora, vamos ver se é em um único correspondente. Só um minutinho aqui. O 3, observando o 3 aqui, ele está ligado no 3 e também está ligado no 5, ou seja, ele tem dois correspondentes. Quando isso acontece, não é uma função de A em B. Para a gente não esquecer, não misturar, eu vou ensinar para vocês uma setinha aqui, ó. Então, olha aqui, duas pessoas diferentes podem estar no mesmo lugar, um lugar ao mesmo tempo? Sim. Agora, uma pessoa, ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo?
Uma pessoa fisicamente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Então, quando isso acontece, não é uma função de A em B, tá? Porque o 3 tem 2 representantes em B, certo? Continuando, então. Então, tem um conjunto A, conjunto B. Olha aí para vocês verem. Vai ser função ou não? Não, né? Por quê? Porque o 3, ele está ligado em 3 correspondentes em B. No 2, 3 e 5. Pensando daquela forma, olha, o 3 em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, isso não pode acontecer, não é a função, porque o 3 tem 3 correspondentes em B, certo? Agora, letra E. Então, eu tenho A, tenho B, e agora vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui não é função, já estou falando para vocês que não é função, por 2 motivos. Primeiro motivo, sobrou elemento de A, ó, sobrou aqui. Então, a partir daí, se sobrar elemento de A, já não seria função. E não é função também porque o 3 está ligado em 2 ao mesmo tempo. Está ligado no 3 e no 5, certo? Então, essa relação não é uma função de A em B. Tudo bem até aí? Tá, então eu tentei elaborar a aula de acordo com as atividades, então vai ajudar muito vocês nas atividades. Então, eu tenho os diagramas aqui, então vamos ver esse conjunto A, e através do diagrama, a gente vai entender se é função ou não. Primeira coisa, todo elemento de A tá ligado? Tá. Em um único? Sim. O 8 no 9, o 7 no 8, o 6 no 7. Por enquanto, nós estamos ligando aleatório, então é função. Letra B. Então, vamos ver o que acontece aqui na letra B. Menos 1, 2, 4, 1 e 3. É função? Não é função. Por que não é função? Sobrou elemento de A, tá? Então, não pode. Na definição fala todo elemento de A. Então, sobrou elemento de A, não é função. Letra C. E aí? Vai ser função? Todo elemento de A tá ligado? Tá. Em um único? Sim. Então, é função. Letra D. Olha o que a gente tem na letra B. D. O 6 está ligado em 2 ao mesmo tempo. Todo elemento de A está ligado, porém o 6 está ligado em 2 ao mesmo tempo. O que eu falei para vocês? Uma pessoa em 2 lugares ao mesmo tempo. Nesse caso, não é função. Certo até aí? Letra E. É função? Todo elemento de A está ligado? Tá. Tem um único correspondente? Sim. O 4, o único correspondente é o 8, o 7 também é o 8, ou seja, 2 pessoas podem estar no mesmo lugar. Então, é função. Letra F, vamos ver o que vai acontecer na letra F. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B, só que observa que o conjunto A sobrou elementos. Sobrou o menos 3 e o menos 1. Sobrando elementos de A, não é função, tá? Isso aqui vai servir muito para a gente entender quando a gente passar para o gráfico, certo? Ficou fácil assim, aplicando a definição com o diagrama? Tá, agora, presta atenção. Naquelas outras, os números foram flechados aleatórios. Agora, observe esse exemplo aqui, que vai estar nas atividades para vocês fazerem também semelhantes. Foi dado o conjunto A, foi dado o conjunto B. Então, ó, fiz o diagrama em relação a A, coloquei os números, menos 1, 0, 1, 2, 3. Conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, certo? Só que agora, eu vou flechar os números, ou seja, vou pegar desse e esse aqui que vai receber, de acordo com essa formação. Esse aqui são os elementos do x, esse aqui são os elementos do y ou f de x. Para eu saber em quem que o menos 1 vai ser flechado, é só eu substituir lá na fórmula. Olha, no lugar do x eu coloquei menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Então, aí, ó, meu par ordenado, menos 1 e menos 3.
Se fosse no plano cartesiano, você ia montar, ó, menos 1, você ia levar lá no menos 3. 0, ó, peguei o próximo de A, eu sempre pego de A para levar em B. 0 e menos 2, liguei no menos 2. 0 e menos 2, meu par ordenado. Agora, 1 com menos 2, menos 1, meu par ordenado, 1 e menos 1. 2 e menos 2, 0, tá vendo? Substituiu 2 no x, 2 menos 2, 0. O próximo, 3 menos 2, 1. Então, ó, quem que eu vou ligar? O menos 1, eu vou ligar no menos 3, conferida aí. O 0 no menos 2, o 1 no menos 1, o 2 no 0, o 3 no 1. Nesse caso aqui, todo elemento de A foi ligado no único correspondente em B, então, nesse caso, é função. Pode ser que tenha no exercício um número 3 aqui, ó, se aqui fosse 7, né? Então, 7 menos 2, 5, só que não tem um 5 lá. Então, você não iria flechar. Se sobrou o elemento de A, não seria função. Então, nesse caso aqui todo elemento está correspondente, sobrou o elemento de B, não tem problema. Toda vez que é função, nós falamos que existe o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio são os elementos que eu vou encaminhar. O contradomínio, a gente fala que são os elementos que podem receber. E a imagem são os elementos receptores, que receberam. Então, ó, se eu tenho o conjunto A, 1, 3, 4, o conjunto B, 2, 3, 5, e vou flechar, ó, certo? Então, primeiro, é uma função de A em B, todo elemento de A tem um único correspondente em B. Esse símbolo aqui, ó, significa domínio da função. Em que é o domínio da função? Todo o meu conjunto A, 1, 3, 4. Isso aqui, esse símbolo, contradomínio da função, que é todo o meu conjunto B. A gente fala que são os elementos que podem receber. 2, 3, 5. Esse símbolo significa imagem da função. Aqui, ó, imagem da função. A imagem são os números que são os receptores que receberam. Nesse caso, 2 e 3. Certo até aí? Então, domínio é todo o conjunto A, contradomínio é todo o conjunto B, e a imagem a gente fala que ele é um subconjunto do conjunto B, ou seja, ele está contido dentro do conjunto B. Ficou fácil até aí? Continuando então um exemplo. De novo, ó, dei o conjunto A, dei o conjunto B, a lei de formação agora é 3x menos 1, essa lei de formação apareceu para vocês. Vou começar, ó. Coloquei meu conjunto A aqui, 0, 1, 2, 3, que é o domínio da função. Coloquei o meu conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5, 8, que é o contradomínio. Vou substituir os valores de x na função para eu descobrir quem é a imagem. Então, vamos lá, ó. Peguei o 0. 3 vezes 0 menos 1. O 0 liguei no menos 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 1. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 1 vai ser ligado no 2. F de 2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. 2, liguei no 5. E o último, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. O 3 eu vou ligar no 8. Então, é uma função de A em B. E quem é a minha imagem? São os números receptores, os que receberam. Menos 1, 2, 5 e 8. Às vezes, na função, no exercício, pode estar pedindo assim, ó, quem é a imagem de 2 na função? Ele não quer saber a imagem da função, ele quer saber só a imagem do número 2. A imagem de 2 na função, nesse caso aqui, é o número 5. Por quê? Porque o 2 está ligado no 5.
tá? Então, nossa aula fica por aí hoje. Os exercícios estão semelhantes, estão condizentes com a aula dada. Então, façam direitinho, qualquer coisa, pode me procurar que eu tiro dúvidas com vocês, tá? Boa semana para vocês e fiquem em casa.